Olá, amigos, sejam bem-vindos. Que nosso Mestre Jesus possa abençoar e amparar a todos nós. Sejam bem-vindos a mais esta edição do nosso estudo sobre o perispírito. Nós estamos avançando tranquilamente, pois, bem sabemos, tratar-se de um assunto não só novo no sentido que a doutrina espírita, né, nos apresenta este tema, mas é um assunto bastante complexo, né, e nós vamos procurando, né, entendê-lo, desvendá-lo, né, no melhor das nossas capacidades e possibilidades. Então, estamos agora caminhando para o final do capítulo 5, né, do quinto capítulo, no qual falamos das provas da existência do perispírito. Então, hoje nós começaremos partilhando com vocês, né, o nosso visual, lembrando que você pode assistir, né, segundo as descrições que fazemos em cada aula, em cada encontro, você pode assisti-los de acordo com o seu interesse. Mas é sempre interessante fazermos, né, uma sequência, irmos acompanhando o assunto. Porque há, muitas vezes, encontros nos quais nós adicionamos elementos que não estão necessariamente no livro. Por exemplo, quando íamos iniciar o capítulo 5, nós falamos, né, reservamos um encontro para falar de ciência, do que sejam provas em ciência, das diferentes formas de trabalhar em ciência, né? Os tipos de raciocínio e assim por diante. Antes de falarmos desta parte final do capítulo 5, também falamos, né? Fizemos um estudo sobre as sensações dos espíritos, como está no livro dos Espíritos, como introdução a esta última parte. Então, se você estiver assistindo a partir deste tema, né, a exteriorização da sensibilidade, nós recomendamos que você assista ao precedente, porque vai ser interessante. E muitas vezes também porque nós fazemos referência a isso, né, e você pode não entender do que nós estamos falando. Mas, dito isto, nós começamos hoje lembrando que estamos fazendo a parte final do livro, né, do capítulo 5. O quinto capítulo fala das provas do perispírito, e estas provas, né, didaticamente, foram divididas em objetivas e subjetivas. Nós temos nas provas objetivas, né, o último elemento é a exteriorização da sensibilidade. Então, este é um tema extremamente importante, algo que podemos dizer Kardec conheceu não só a partir da revelação dos Espíritos, mas das vivências que ele já havia tido no mundo do magnetismo, né, da França da época, e ele nos dará, né, pelas perguntas que faz no livro dos Espíritos, pelos tratados que escreve, relacionados a estes assuntos, ele mostra que sabia muito bem o que estava acontecendo, era um homem altamente capacitado para o trabalho, né, que os espíritos lhe haviam incumbido. E nós, então, vemos que o Dr. Zalmino Zimmermann, neste livro, neste final de provas objetivas, vai falar de algo que é realmente, digamos, não só extraordinário, mas a fonte de muitas
explica coisas que nós muitas vezes não fazemos nem ideia que podem estar ligadas a isso. Então, eu diria, nos acompanhe com muita atenção, porque você pode descobrir coisas muito interessantes. Albert de Rochas, ele escreveu um livro sobre o assunto, né, a exteriorização da sensibilidade. Temos aqui de 1909, né? Não sei se esta é a primeira edição, acredito que sim. Não, essa é a CISIM, né? Edição. Então, já era, né? Nós já estamos aqui já em várias edições, né, desse livro. Essa é de 1909 e a sexta edição desse livro, né? E a exteriorização da sensibilidade é algo que foi descoberto pelos magnetizadores da época de Kardec, quando colocavam as pessoas em estado sonambúlico. E este é o caso de Albert de Rochas, este engenheiro, né, da Escola Politécnica, um homem de ciência, portanto. E ele diz a exteriorização da sensibilidade a significar a expansão da capacidade perceptiva do ser humano, apresenta-se como um dos capítulos mais surpreendentes e fascinantes no estudo de sua natureza psíquica. Isso é Dr. Zalmino, na verdade, que está falando, né? E o livro, A Exteriorização da Sensibilidade, não é o único, né? Nós temos outros pesquisadores, e sim, né, a exteriorização da sensibilidade, nós compreenderemos o que isto quer dizer, ao menos vamos tentar, e ela significa uma expansão da capacidade perceptiva do ser humano. Lembramos que no nosso encontro anterior nós havíamos dito que o espírito, né, como Allan Kardec bem percebeu e falou, questionou os espíritos. O espírito, ele não vê necessariamente pelos olhos, né? O espírito é algo que os próprios espíritos dizem, nos falta a linguagem para explicar. Mas a constatação é que os espíritos não veem, não sentem, não ouvem pelos órgãos corporais como nós os entendemos. O corpo físico é um instrumento altamente complexo, elaborado pela evolução, né, do princípio inteligente, para que nós pudéssemos ter na matéria um corpo que reproduzisse minimamente nossas capacidades sensitivas. Mas o espírito não vê pelos olhos, né? Ele vê globalmente. Então, ele sente globalmente. E o corpo, nós precisávamos ter um corpo que tivesse, né, estruturas especializadas. Não podíamos ver pelo corpo todo. Mas, na verdade, as experiências do magnetismo mostraram, né, provaram que esta afirmativa de que o espírito vê como uma totalidade globalmente era pertinente e verdadeira. Por isso, Allan Kardec questiona os espíritos, né, quando fala da visão, da audição e tudo mais. Nós estamos diante aqui de fronteiras muito misteriosas, né? Temos que ter humildade para entender que nem sempre teremos todas as respostas. Também temos o direito de induzir certos raciocínios a partir dos elementos que nós temos, né? Aqui o induzir tem o sentido de raciocínio indutivo. Ou tirar conclusões, né? Deduzir daquilo que já sabemos, né? E que são inevitavelmente lógicas, mas que muitas vezes não teremos elementos de prova, não como gostaríamos. Então, isto dito, é claro que, né, este é um dos capítulos mais surpreendentes e fascinantes no estudo de sua natureza psíquica. Enquanto a psicologia da Terra, né, a psiquiatria, está olhando o ser humano como um produto do cérebro,
A visão espírita sacode tudo isso, né? Altera tudo isso. O cérebro é um instrumento do espírito, assim como o corpo, assim como sistemas, os diferentes sistemas corporais, né? Toda a nossa estrutura de sensibilidade nada mais é que um instrumento do qual o espírito se serve enquanto está encarnado. Mas a nossa capacidade de sensibilidade e percepção é muito maior do que aquela que está no corpo. Então, isto dito, né, nós lembramos aqui que pesquisadores como Bozano, Boirard, Émile Boirard e Albert de Rochat estiveram na base desses estudos, mas a Deleuze, vários outros, né? Nós poderíamos aqui citar os grandes magnetizadores da época, Puisségur, enfim, né? Há vários. E eles todos trabalharam estes assuntos, né? Émile de Beauharnais, ele escreve especificamente sobre isso, né? Nós vamos começar, inclusive, com algumas experiências que ele descreve. E estes homens trabalharam com o hipnotismo, né? Que na época eles chamavam de magnetizar, ou sonambulismo, né? Que também era nada mais do que um estado profundo de hipnose. E tudo isso hoje tem uma outra linguagem. Se você for fazer um curso com um hipnotista, né? Nos Estados Unidos ou no Brasil mesmo, né? Nós temos alguns bastante conhecidos hoje. E você usará uma outra linguagem, mas na verdade, né, estamos falando dos mesmos fenômenos. E isto sabendo, né, nós vamos tentar entender tudo isto da melhor maneira possível. Lembrando, isto aqui pode servir como uma grande introdução que já vai dar uma orientação àqueles que querem estudar mais profundamente. Nós encontramos, né, a tradução do Exteriorização da Sensibilidade de Albert Rochas no Brasil, mas a versão que eu encontrei em PDF realmente está, não sei se foi um erro de quem elaborou essa versão. Eu espero que o livro físico não esteja com estas alterações, porque eu vi ali faltas, pedaços que estão faltando, não sei se foi uma escolha de tradução. Mas no PDF falta muita coisa. Eu já tive esse livro, né? E infelizmente, quando mudei de país, perdi muita coisa. Mas eu gostaria de recomprá-lo para ver se realmente está faltando, né? Porque na versão em francês, que graças a Deus eu posso ler, nós vimos que tem muita coisa que não está na versão em português. Mas, de todo modo, se você tiver acesso, já é uma boa introdução. E aqui nos diz o texto. Fiz trazer um copo com água até a metade e, sem comunicar a ninguém a minha intenção, pulo entre as mãos do sensitivo, previamente adormecido. Então, ele está descrevendo aqui, você tem um médium, né? Um sensitivo, não precisa ser necessariamente um médium, né? Isso é uma capacidade que a hipnose mostra que todos nós temos, ou quase. E ele é adormecido num transe hipnótico, colocado em estado de profundo, né? Nós sabemos aqui, já podemos falar mais à frente, se for necessário, dos diferentes níveis de transe hipnótico, né? E alfa, beta, delta, etc. Ele é colocado num estado sonambúlico, que é um dos mais profundos, que hoje tem uma nomenclatura diferente, né? Você vai chamá-lo de estado Esdei ou né, Elman, né? O nome dos grandes hipnotizadores. E neste caso, você terá. Ele colocou então um copo, né, entre as mãos desse sensitivo. Entretanto, ao cabo de 2 ou 3 minutos, retirei o copo, afastei-me 3 ou 4 metros e bruscamente mergulhei os dedos na água.
Instantaneamente, o sensitivo que se mantinha de pé, com os olhos fechados, estremeceu, como se atingido por uma descarga elétrica. Interrogado, respondeu-me que eu acabava de o ferir na mão e indicou aquela que tinha posto em cima do copo. Então, a mão que ele havia posto em cima do copo, né? Ele havia feito algo como isso, né? E ele tira o copo, aí pega o copo com água, coloca o dedo e começa a mexer na água, né? E o médium estremece e diz que está sendo machucado. Interrogado, respondeu-me que eu acabava de o ferir na mão, e indicou aquela que tinha posto em cima do copo. Mexi a água entre os meus dedos. Logo ele se pôs a gritar que lhe doía, que eu lhe torcia a mão e imitava na mão o gesto que eu acabara de fazer na água. Os mesmos fenômenos quando me colocava a 3 ou 4 metros às suas costas. Então, né, aí não havia a menor possibilidade dele estar vendo, né, porque ele estava já fazendo o movimento e pelas costas dele. Nós temos aqui, meus amigos, já algumas coisas extremamente importantes. Veja bem que há uma identificação da pessoa a partir do momento que ela magnetiza, né, a pessoa transmite, entra em ressonância com aquela substância, você passa a estar conectado a ela. E você é como se estabelecesse um tipo de comunicação. Nós veremos que, para entender isso, nós precisamos da noção de fluido, de campo, e aí que vem a expansão da sensibilidade, né? Porque ele está sentindo algo que não está acontecendo no corpo dele, mas com algo com que o corpo energético dele entrou em ressonância, ou afinidade, se quiser. Então, é algo extremamente sério isso. E nós veremos que no final deste estudo, nós entenderemos como funcionam certos processos de magia, né, que usam objetos das pessoas, que vão procurar mechas de cabelo, objetos de uso pessoal. Por quê? Porque aquilo está impregnado, né, pela energia daquela pessoa. Ah, se eu pegar um objeto que a pessoa usa e beliscá-lo com uma agulha, a pessoa pode sentir? Não é tão simples, porque é preciso que seja um objeto com o qual ela realmente tenha entrado em ressonância. Também nós temos que lembrar aqui que estamos numa condição experimental, há uma pessoa em transe profundo, né, o que facilita essa expansão. Para que a hipnose se produza, nós temos que ter a permissão da pessoa. Você não hipnotiza quem não quer ser hipnotizado. Esse negócio que nós vemos aí na televisão, na internet, que o sujeito chega, põe a mão no olho da pessoa, ela cai em transe. Isso aí eles escondem toda a parte anterior, né? Que eles já testaram várias pessoas na rua, que eles já perceberam quem são suscetíveis, que eles já se colocaram em rapport com essas pessoas, ou seja, elas já aceitaram, né, a magnetização, digamos assim, o processo de hipnose. Elas já se colocaram nas mãos daquela pessoa, entregaram o seu, desbloquearam o seu senso crítico, né? Na verdade, bloquearam o seu senso crítico, permitindo essa pessoa agir direto no seu inconsciente. Então, tem várias coisas aqui que estão em questão. Então, não é assim tão simples, né? Outra coisa é que você pode pegar um objeto de uma pessoa e não será necessariamente capaz de agir sobre a pessoa, porque ela é alguém que tem capacidades e frequências que você não consegue, né? Então, tudo isto
São fenômenos bastante complexos, mas para pessoas imprevidentes, para pessoas que vivem sem se dar conta de nada disso, né? Nós vemos que muitos magos, feiticeiros, eh, usam esse tipo de recurso, né? Mas nós vamos entender tudo isso aos poucos. Então, para entender um pouco disto tudo, nós temos que pensar no ser humano como alguém que produz essa energia, né? Que vai impregnar as coisas com esta energia. E vejamos aqui o que diz, né, Albert de Rochas no livro Exteriorização da Sensibilidade. A maior parte dos sonâmbulos vê, diz Deleuze, um outro magnetizador da época, um fluido luminoso e brilhante, envolvendo o seu magnetizador e saindo com mais intensidade de sua cabeça e de suas mãos. Olha aqui o passe sendo explicado, né? Eles reconhecem que o homem pode produzi-lo à vontade, dirigi-lo e impregnar dele diversas substâncias. Então está aqui a explicação, né? A explicação está aqui. Nós não só podemos produzi-lo à vontade, como dirigi-lo e impregnar dele diversas substâncias. Só que no momento em que fazemos isso, nós estabelecemos, né, uma expansão da nossa influência, mas também retroativamente criamos a possibilidade de que agindo sobre aquilo se haja sobre nós. Por isso, tome cuidado com o que você quer. Tome cuidado com sobre qual você dirige, sobre quem você dirige a sua vontade. Você pode querer muito uma coisa, né, e a partir do momento que a consegue, aquilo também vira uma forma de agir sobre você. Por isto, né, evangelizar-se será sempre o melhor caminho. Muitos o veem, este fluido, né, não apenas enquanto estão em estado de sonambulismo, mas ainda por alguns minutos depois de serem despertados. Então a pessoa entra em estado de sonambulismo. Nesse estado, quase sempre eles viam, né, a energia, os fluidos se soltando da pessoa, estabelecendo, né, esse rapport, esta relação com o magnetizado. Para eles, esse fluido possui um sabor muito agradável e comunica um gosto particular à água e aos alimentos. Então vejamos aqui, né, a explicação da água magnetizada, que nós agora vamos entender de onde vem, né? Por quê? Né? Porque a água é um sistema de captação muito eficaz. E esses médiums sentiam, percebendo a energia que vinha sobre eles, os fluidos que vinham sobre eles, eles identificavam inclusive um gosto, às vezes cheiros. Isso é muito interessante, né? E percebiam que este mesmo gosto podia ser transmitido, né, aos alimentos e à água. Algumas pessoas percebem esse fluido quando são magnetizadas, embora não estejam em estado de sonambulismo. Eu mesmo encontrei algumas que o veem enquanto magnetizam, mas esses casos são extremamente raros, porque aí precisa-se, né, de um pouco de clarividência, de vidência. Então, vejamos bem. Você pode não ver este fluido, mas você pode senti-lo. Então, aquelas formigações, né, aquela sensação de que nós estamos liberando alguma coisa, né, de que algo está passando por nós ou saindo de nós, todas essas sensações estão ligadas a isso. São percepções que nós temos destes fluidos, né? E é lógico que nós temos aí um sistema altamente eficaz de comunicação, né? Então vejamos, de comunicação no sentido de que uma pessoa que também não está bem chega perto de nós, muitas vezes nós podemos sentir. Uma pessoa que está muito feliz, uma pessoa que está triste, uma pessoa que está com problemas, né? Se temos um pouco de sensibilidade,
nós percebemos. Por quê? Porque isso também é exteriorização da sensibilidade. Eu sou capaz de perceber o outro, eu sou capaz de sentir o outro. Por que isso acontece? Porque nós liberamos esses fluidos como um campo energético que sai de nós, né? É essa imagem que está no livro, por exemplo, né, de Albert de Rochas, né? Ele diz: se eu, como magnetizador, ajo sobre essa camada de qualquer maneira, B, né, que é o magnetizado, experimenta as mesmas sensações como se eu tivesse agido diretamente sobre sua pele. Então ele começou a fazer experiências, né? Ele começava a dar picadas, né, com uma agulha, por exemplo, em regiões, né, em volta do médium que estava sonambulizado. Isso é importante de saber, né? Porque a pessoa, nesse caso, está completamente vulnerável, ela está à mercê do magnetizador. Então, ele diz, né, essas camadas se formam em intervalos de 6 a 7 centímetros em volta da pessoa, e ele diz, né, só percebe os toques, as picadas e as queimaduras quando estes são produzidos sobre essas camadas. Então é como se houvesse zonas próprias de sensibilidade, né? Albert de Rochas era um cientista e ele queria entender isso, né? É, qualquer lugar em volta da pessoa? Não, ele percebeu que havia zonas distintas, né? Como se fossem camadas, pontos específicos, né? Nós não sabemos se é exatamente assim, foi o que ele constatou. E ele diz aqui no final, a sensibilidade dessas camadas diminui proporcionalmente ao afastamento em relação ao corpo. Então é claro, né, que como todo campo que deve se propagar, né, por uma distância muito grande, nós vamos perceber, né, que isso pode afetar a sua eficácia e, nesse caso, a sensibilidade. Nós sabemos, por exemplo, né, se analisarmos equações de força, por exemplo, se pegarmos a equação da força de Coulomb, né, ela varia inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, quanto mais você aumenta a distância, mais aquela força é ineficaz. Então, deve ser algo do tipo, né? Então, nós temos aqui, amigos, todo um universo, né, de considerações, pesquisas que precisariam ser refeitas. Muitos pesquisadores da época constataram isso. E nós estamos falando aqui de pessoas muito sérias, né? Não estamos falando de aventureiros, pessoas que, inclusive, colocaram seu nome em jogo, né? Estamos numa época de grande positivismo na França, né? De grande racionalismo. E não podemos ignorar, né, que estes homens se expuseram, né, ao ridículo até de serem atacados, mas eram cientistas, não tinham medo e começaram a fazer, né, essas pesquisas. Então, aqui há algumas precisões que nós podemos analisar, né, em cima destes dois elementos que trabalhamos. Este é um trecho muito interessante da literatura clássica do magnetismo animal. O autor descreve um fenômeno que hoje chamaríamos de um campo fluídico estratificado, né? Então, são como estratos. A primeira camada estaria muito próxima da pele. Outras camadas apareceriam a intervalos regulares de 6 a 7 centímetros. Essas camadas se estenderiam até 2 ou 3 metros do corpo. Somente o magnetizador, a sensibilidade diminuiria à medida que aumenta a distância. Somente o magnetizador ligado ao paciente em rapport, em relação, isto é, em relação magnética ou rapport magnético, conseguiria produzir sensações nessas camadas. Essa descrição é notavelmente semelhante às observações feitas mais tarde por alguns pesquisadores do magnetismo e do espiritismo ao descreverem o chamado campo fluídico ou a atmosfera perispiritual.
Então, nós vemos que é o que descreve André Luiz, né, é o que descrevem outros autores, quando falam deste campo, né, que na verdade podemos chamar de aura, né, em volta do ser. E aqui há alguns elementos que nós devemos analisar com muito cuidado, né? Por exemplo, o fato de que o, o paciente, o sujeito que está sonambulizado, ele sente a ação do magnetizador e não dos outros que estão em volta, porque ele estabeleceu um rapport, uma conexão. E, inclusive, ele se submeteu à autoridade psíquica do magnetizador, como uma pessoa que aceita ser hipnotizada se submete às ordens do hipnotizador. Mas isto também significa que quando você entra em relação com os objetos, com as coisas, com as pessoas, você estabelece contatos com elas e pode-se agir sobre você porque você estabeleceu o rapport com coisas ou pessoas. E é isto que explica muitas vezes o fenômeno da magia. Você não está em rapport com o feiticeiro, com o indivíduo, né, que está fazendo aquele trabalho, mas ele estabelece, usando objetos e coisas que você magnetiza, pelo próprio uso diário, ele estabelece uma conexão, né, com aquele endereço energético que está nas coisas que você usa. Ah, quer dizer que qualquer um pode nos fazer mal, né? Não, você pode achar uma pessoa pelo seu endereço energético e dizer, bom, eu quero enviar espíritos ou energias maléficas a essa pessoa. Mas se ela chega a você e descobre uma pessoa que ora, uma casa bem protegida pela prece, por uma vida digna, pela vontade de viver, né, de maneira correta, nós bloqueamos aí, né, a influência. Encontrar alguém pela sua energia é como encontrar uma caixa de essas caixas de avião, né? Caixa preta de avião, quando o avião cai no oceano. O oceano é uma coisa imensa, né? Mas o que é aquela caixa? É uma caixa que emite um bip, né? Numa frequência precisa. E aí os sistemas de comunicação, a hora que identificam o bip, podem identificar onde ele está, mais ou menos. Então, nossas energias são como isso. Cada um de nós tem como uma digital energética, né? Cada um de nós tem uma digital energética. E claro que as coisas que nós impregnamos estão com essa digital. Mas, primeiro, né, nós podemos desmagnetizá-las, mudando a nossa frequência. E, em geral, quem quer nos fazer mal, né, ou deseja o mal de alguém, precisa que você esteja ainda naquela frequência. Se você é alguém que melhora sempre, se você é alguém que estuda, que trabalha, que ora, bom, a sua frequência de amanhã já não é a de 5 anos atrás, porque você é alguém que está melhorando, né? Então, é claro que uma pessoa que queira nos enviar energias deletérias não precisa também, né, de um objeto nosso. Isso é usado em magia, né? Porque empiricamente eles sabiam, né, dessa conexão. Eles não sabiam explicar, mas empiricamente funciona para muitos casos. Só que não vai funcionar para aquele que tem defesa psíquica, né? Porque o que se faz por um caminho se desfaz pelo mesmo caminho, né? Então vejamos que nós estamos aqui num universo de muitas coisas, né? E não vamos conseguir dar conta de analisar, né, tudo isso e compreender em profundidade tudo isso. Então, queremos advertir aqui para a necessidade, né, de mais à frente, se vocês tiverem questionamentos, coisas queiram discutir, né, nos digam, nos escrevam, ok? Bom, para entender um pouco de tudo isso, nós podemos recorrer a André Luiz, né?
no texto de Evolução em Dois Mundos, quando ele nos fala da aura humana. Então, diz-nos ele, considerando-se toda célula em ação por unidade viva, qual motor microscópico em conexão com a usina mental, é claramente compreensível que todas as agregações celulares emitam radiações e que essas radiações se articulem através de sinergias funcionais a se constituírem de recursos que podemos nomear por tecidos de força em torno dos corpos que as exteriorizam. Todos os seres vivos, por isso, dos mais rudimentares aos mais complexos, se revestem de um halo energético que lhes corresponde à natureza. Então, nós temos em cada célula um motor microscópico, um motor que funciona em conexão com a usina mental. É por isso que ele diz no final que nós temos um halo energético que lhes corresponde à natureza. Não é igual para todo mundo. Por exemplo, para seres que não têm pensamento contínuo, para seres, para plantas, árvores, animais, bactérias, enfim, seres vivos que não têm ainda a capacidade mental. Claro que o halo energético deles deve ser mais ou menos igual, porque não há a diferenciação mental. Mas entre seres como nós, é claro que cada um de nós terá esse halo energético revestido daquilo que é. E André Luiz ainda completa isso de uma maneira belíssima, né, quando diz: no homem, contudo, semelhante projeção surge profundamente enriquecida e modificada pelos fatores do pensamento contínuo, que, em se ajustando às emanações do campo celular, lhe modelam em derredor da personalidade o conhecido corpo vital ou duplo etéreo, em algumas escolas espiritualistas, duplicata mais ou menos radiante da criatura. Então, esse duplo nosso, né, formado pelo conjunto destas irradiações, né, modificada pelos fatores do pensamento contínuo, né, constituem esta apresentação energética de cada um de nós. Nas reentrâncias e ligações sutis dessa túnica eletromagnética de que o homem se entraja, circula o pensamento, colorindo-a com as vibrações e imagens de que se constitui. Aí exibindo em primeira mão as solicitações e os quadros que improvisa, antes de irradiá-los no rumo dos objetos e das metas que demanda. Então é como se nós, nesta túnica energética, nesta atmosfera energética que nos cerca, nosso pensamento circula neste campo energético e elabora nele, né, solicitações, então aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero, os quadros que eu penso. Então é como um sistema que age imediatamente, reage imediatamente. E é aí que nós precisamos entender que tudo o que pensamos, sentimos, desejamos, queremos, aquilo pelo que lutamos, tudo isso se impregna em nós e se mostra nesse campo energético, antes que seja irradiado no rumo dos objetos e das metas que demandamos. Então, esta energia que sai de nós e se expande na direção daquilo que queremos, desejamos, pensamos
cultivamos, né, se explica desta maneira. E é claro que isto indica que, ao estabelecermos um rapport com coisas, pessoas e situações, nós também nos conectamos a eles e, se os acessamos, somos acessados por eles. Então, esta pequena experiência do copo que Albert de Rochas nos conta exemplifica perfeitamente isso. Então, tome muito cuidado com o que você deseja. Tomemos muito cuidado com o que cultivamos. Por exemplo, nós podemos entender as tentações estudando isso, né? Então, Emmanuel, André Luiz dizem que as tentações é a nossa própria energia liberada que nos prende na coisa, né? Aí nós dizemos, foi irresistível. Claro que foi irresistível, porque você eu quero tal pessoa, né? Ou eu gostaria de estabelecer um rapport emocional com tal pessoa. E eu começo a cultivar aquilo. Ou eu queria conquistar um posto na empresa, eu queria ser promovido, eu queria conquistar tal coisa. E você começa a emitir aquela energia, pensar, elaborar, visualizar, e você envia, né? Ou você quer muito, eu quero dinheiro, né? Você começa a enviar aquilo, enviar, cultivar, pensar. Aí aparecem situações, porque a tua energia começa a buscar isto. Aí aparecem situações nas quais a pessoa recebe uma oferta, uma propina, ela diz, eu não pude resistir, né? Aí ela vai criar mil razões para dizer que é inocente. Não, não é. Se eu não tivesse feito, outro faria. Não, você quis fazer, porque quis fazer, cultiva isso, né? E a oportunidade se apresentou. Então, meus irmãos, nós vamos entendendo que doutrina espírita é ciência e que a recomendação evangélica para nos desapegarmos das coisas, das pessoas, tem um fundamento científico, né? Aqui nós começamos a entender porque todos os livros de André Luiz se configuram desta mistura de ciência do espírito e evangelização. Todos os livros dele trabalham isso, né? Terminam quase sempre com uma prece no final, né? Ele mostra por que evangelizar-se, né? Quais são as bases científicas da evangelização. É isso basicamente que André Luiz mostra em muitos livros, né? E aqui está a razão, né? Nós entendemos perfeitamente. Nos fenômenos que acabo de expor aqui, de Rochas, ele tenta entender o fenômeno, né? Nos fenômenos que acabo de expor, notemos bem que toda essa ideia que nós já falamos de campo, ainda não estava muito clara para ele, né? Tudo se passa como se a sensibilidade, cujo campo de ação normalmente se estende do cérebro até a superfície da pele, pudesse, em certos casos, deter-se aquém desta ou prolongar-se para além dela. Então, o autor aqui ele propõe uma hipótese, né? Ele diz, no estado normal, a sensibilidade vai do cérebro até a pele. Nós temos milhares de captores, né, de sensibilidade, como já mostramos no nosso encontro precedente. E aí ele diz, a sensibilidade, em certos casos, termina antes da pele, como em certas anestesias. E a sensibilidade ultrapassa a pele e se estende ao espaço ao redor do corpo, hipótese que ele utiliza para explicar os fenômenos magnéticos descritos anteriormente, nos quais o paciente sentiria estímulos aplicados a uma certa distância do corpo. Então ele diz é como se houvesse um deslocamento da sensibilidade, né? Claro que isso é possível quando nós entendemos que há um corpo que não é um corpo físico, é um corpo energético, e que este corpo energético está em contato com o corpo físico, né? A tal ponto que machucados, ações sobre o corpo perispiritual podem afetar o corpo físico, né? A questão importante também a considerar aqui é a questão do rapport entre, né, o magnetizador e o médium, né? Isso é extremamente importante, porque nós temos que levar em conta
este rapport, né? Então, vejamos bem que quando nós falamos disso, nós temos, né, algo extremamente importante. Por exemplo, de Rochaz, ele explica o fenômeno usando a equivalência da física entre corrente elétrica e magnetismo e corrente elétrica. Quando o hipnotizador e o médium entram em ressonância fluídica, a ação do hipnotizador pode dar-se à distância. Então, vejamos bem. Quando você passa uma corrente elétrica por um fio, ele gera um campo magnético em volta do fio. Se você aproxima um campo magnético de um fio elétrico, ele faz mover os elétrons e dispara, cria uma corrente elétrica, né? Então, esse é um fenômeno muito conhecido na física. E aqui ele está dizendo que seria mais ou menos isso que acontece entre o médium, né, o sonâmbulo e o magnetizador, né? Há como um rapport, uma ação, né, que a partir do momento que o outro autoriza, o campo magnético do magnetizador passa a influenciar, né, o magnetizado, mas cria-se um rapport entre os dois, né, a tal ponto que um pode agir sobre o outro à distância. Na verdade, se o magnetizado quisesse, né, e tivesse consciência disso, ele também poderia provocar efeitos no magnetizador, né? Por isso que quando, né, alguns feiticeiros, magos percebem que estão lidando com pessoas que têm poder magnético, eles se retiram, né? Porque eles começam a ver que não só eles estão agindo sobre aquela pessoa, mas aquela pessoa pode agir sobre eles. Então, eles não são bobinhos, né? Quando eles percebem que estão lidando com uma pessoa influenciável, de fácil acesso energético, eles vão fazer a festa, né? Porque há pessoas assim mal intencionadas, pessoas más, que se devotaram a ações pelas quais vão responder. Ninguém escapa daquilo que faz aos outros. Cada estrago que fizeram na vida das pessoas terão que responder. Nascerão nas próximas encarnações num estado de miséria e de vulnerabilidade que vai permitir serem vítimas de todo tipo de abusos, né? Porque foi isso que fizeram com os outros. Então, não pensem que vão se esconder e que vão escapar, né? Damos este alerta porque, infelizmente, né, temos pessoas que buscam isto e temos pessoas que servem a estas pessoas. E temos espíritos que servem a estes propósitos, todos eles implicados no crime. Então, não tenham ilusão, terão que responder por isso. E vemos, né, pessoas que vão dizer: ah, mas eu sou só um, né, eu sou o feiticeiro, eu sou o mago, as pessoas vêm aqui, eu dou o que elas querem. Não, você está implicado no crime, né? Assim como a pessoa que foi pedir está implicada no crime, né? Terão que todos os dois e os espíritos que estão em volta terão que responder. Quase sempre, né, estes médiuns, ao desencarnarem, acabam presos, né, como escravos dos espíritos que os serviram. Então, é uma coisa muito triste, né? Que mostra que nós, infelizmente, usamos também esses recursos que deveriam servir ao bem para o mal. Vejamos esse caso. Já vos assinalei o fato que constatei com o mesmo sensitivo, Madame Marguerite de P., e que consiste em que a exteriorização não afeta nela apenas o sentido do tato, mas também a vista, o olfato e a audição. Falando bem perto de um copo d'água sensibilizada, eu lhe telefonava o que tinha a dizer. Então ele fez a mesma experiência, né, com um copo d'água, só que desta vez, né, se distanciou com o copo e falava, né, e a pessoa recebia a informação. Aliás, assegurei-me que era impossível atribuir o fenômeno à sugestão mental.
Mergulhando flores perfumosas num copo d'água sensibilizada, colocado numa sala vizinha, a senhorita, reconhecia as flores. Então, ele faz diversas experiências, né? Mas ele mostra, ele prova que não é só o tato, né? Não era só a exteriorização do tato, mas de todas as capacidades sensitivas, né? Então, ela reconhecia o odor das flores sendo colocado em contato com a água. Ela ouvia o magnetizador quando este, em rapport com ela, pois foi ele que a magnetizou, né? E ela magnetizou o copo. Então, ele pegava o copo como um instrumento de contato entre os dois, né? Então, vejamos que loucura, né? Que é isso. Nós estamos diante de coisas que nós podemos entender com a lógica espírita, mas que eles não tinham realmente ainda uma ideia muito clara, né? Isso tudo era empírico. E de Rochas e outros estão tentando entender tudo isso. Eles percebem que isso são capacidades humanas, né? Mas que nós deveríamos ter continuado a estudar de uma maneira mais séria, mais constante, né? E nós não fizemos. Vejamos as consequências disso tudo. Resulta do que precede que, olhem bem isso, um animal posto ao lado de um sensitivo exteriorizado, ou seja, de um indivíduo sonambulizado, né, pode carregar-se de sua sensibilidade. E as partes destacadas do corpo desse sensitivo, tais como o cabelo, o sangue, o suor, as aparas das unhas, as dejeções, devem comportar-se como objetos sensibilizados. Está aqui a explicação da magia, né? Então, um animal com o qual convivemos, os objetos com os quais convivemos, as coisas que se soltam no nosso corpo, né? Desde dejeções, né? As excreções, até saliva, unha, cabelos, né? Tudo isso está carregado da nossa energia, roupas que usamos. Porque na magia utiliza-se, né? Essas coisas, porque isso está carregado da nossa energia. Agora, se a nossa energia é boa, se nós não estamos vulneráveis, né, nós podemos usar isso para nós agirmos sobre quem está querendo agir sobre nós. Porque uma frequência maior se impõe a uma frequência menor, né? Então, quem tem mais energia, né, segundo a física quântica e a fórmula de Planck, né, energia é diretamente relacionada à frequência. Então, quem age sobre quem, né, aí vem a questão de quem tem maior frequência. O autor dos Entretiens sur le magnétisme animal refere que, tendo levado para casa, olhem bem essa experiência, cabelos cortados da cabeça da sua sonâmbula, e então, puxando esses cabelos, a sonâmbula, que estava longe dali, experimentava a mesma sensação que se lhe tivessem puxado os cabelos da cabeça. O mesmo efeito tinha lugar mesmo quando a sonâmbula estava desperta. Então, vejamos que aqui se estabeleceu um rapport muito intenso entre magnetizado, magnetizador e o objeto que servia de conexão entre eles. Em seguida, acrescentou ele, sem ter os seus cabelos, fez minhas mãos atuarem da mesma maneira que quando os tinha, e com a intenção de lhe produzir o mesmo efeito. Então, aqui ele já não está agindo fisicamente, mas mentalmente. Atuarem da mesma maneira que quando os tinha, e com a mesma intenção de lhe produzir o mesmo efeito. Ela experimentou a mesma sensação. Então, percebem que não é necessariamente obrigatório um objeto, né? Não é, desde que alguém nos queira enviar uma energia, bom, se nós estivermos em rapport com essa pessoa. Quais são as formas de rapport, meus irmãos? Afeto, ódio, culpa, medo, tudo isso estabelece rapport, relação. Por isto, evangelizar-se é a solução. Quando você tem culpa, mas tem evangelho, você não vive vulnerável,
Você usa a culpa para crescer. Eu vou melhorar. Eu fiz algo errado, preciso melhorar. Quando você está evangelizado, você não tem medo, porque você tem fé. Então, não tenhamos dúvida, né? Saber de tudo isso e não se evangelizar é um perigo. Saber de tudo isso e se evangelizar nos explica por que nos evangelizarmos. Diz ele: depois disto, me dei um leve bofetão. Ele deu um bofetão nele mesmo, com a vontade que ela o recebesse. E ela sentiu também a bofetada. Então vejamos que havia ali um rapport muito intenso entre os dois. Porque ela, como médium, aceitou a ação, ela desbloqueou todos os eh, bloqueios críticos que nós normalmente temos em relação a qualquer pessoa. Mas quando você aceita ser hipnotizado, você autoriza essa ação sobre você, né? E neste caso, havia uma relação já de várias experiências, provavelmente, de vários meses de trabalho, e uma confiança muito grande entre os dois, né? Então, ele agia sempre com boa intenção, agia sempre procurando entender o que estava acontecendo e provavelmente com, depois, né, com o pleno conhecimento dela. Então, é muito bonito tudo isso, porque ele está nos dando aqui um universo de entendimento das coisas que é muito importante, né? Isso explica tudo o que nós fazemos em Espiritismo, né? Muita coisa está explicada aqui. Outra consequência importante, encontrar-se-ia nesse fenômeno uma base física para explicar a eficácia das relíquias. Por exemplo, o fato de que objetos que foram usados, né, ou partes dos corpos dos santos, tenham ainda o poder de curar, né? Então, igualmente, não seria absurdo admitir que, fora das causas espirituais de que não nos queremos ocupar, as curas por imersão na piscina de Lourdes, por exemplo, podem ser ajudadas, primeiro, por autossugestões. Claro que aí você entra no processo de auto-hipnose, dizendo, eu quero que isto haja sobre mim, né? Pela carga magnética da piscina em auxílio dos eflúvios de certos doentes poderosamente exteriorizados sob a influência da fé. Então vejamos que há muita coisa aqui, né? Por exemplo, quando você vai visitar uma relíquia profundamente imbuído da fé de que aquilo pode agir e curar, né? Você está fazendo aquilo que Jesus fazia, né? Ele dizia: você me autoriza a te curar? Você crê que eu posso te curar? Porque se você bloquear, né, não tem como eu te curar. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que, sim, há um fenômeno de autossugestão, mas que não teria muita eficácia se não houvesse naquelas relíquias também a energia poderosa daqueles que deixaram essas relíquias. Por isso, nós guardamos as roupas dos santos, seus objetos pessoais, né, as grandes figuras da história. Nós sabemos, né, que isso tem os fenômenos de psicometria, por exemplo. O dia que tivermos médiums capazes de tocar as roupas de Napoleão, por exemplo, ele será capaz de descrever os estados emocionais de Napoleão, o que ele estava pensando, o que ele estava vivendo, a história daquele objeto, porque está impregnado com a energia dele, né? Então vejamos que isso é muito complexo. As energias dos objetos, né, que foram tocados por São Francisco de Assis, estão nesses objetos. E é claro que tem ali o poder daquele homem, né? Uma parte dele. Mas ajuda muito o fato de que a pessoa que chegue ali e diga: bom, eu quero que São Francisco haja sobre mim, eu quero que através desse objeto que se conectou a ele, eu possa receber a ação dele e ele possa saber que eu estou aqui, né? Então é claro que isto tem uma explicação em tudo isso que nós estamos estudando, né? E há muito mais aqui que nós não vamos, né, ainda conseguir trabalhar hoje. Vejamos também esse caso. Nos estados profundos de hipnose, dei alguns exemplos, vejamos bem que aqui há essa condição, né? Estados profundos de hipnose. Dei alguns exemplos de comunicação da doença de uma a outra pessoa. O senhor Ferré, né, aqui está descrito na Revue de Deux Mondes, de maio de 1893,
citou diversos exemplos de agorafobia transmitida por homens aos cães. Então, o pânico, né, como nós chamamos hoje, foi transmitido de uma pessoa para um cão. Eis um outro exemplo que se passou em 1819 que foi contado por Benson. Pus em contato uma pessoa sujeita a convulsões, pus em contato com um cão, fazendo-o tocar com as patas os pés do doente. O cão esforçava-se para se desembaraçar desse contato, mas em vão. Que resultou? De repente, o cão revirou os olhos, a espuma lhe cobria a goela, dobrava as patas de maneira convulsiva e, em suma, fazia movimentos como a doente durante a crise. Então, vejamos bem, né, a dimensão disso tudo, né? Isso mostra que, por exemplo, o que poderia estar em ação aqui? Queria o cão o contato com essa energia? Não, mas o magnetizador queria. E o cão provavelmente, né, tem um sistema psíquico que aceita as ordens do seu mestre. Entre em contato com isso. Pode ser uma explicação. A outra é que também isso acontece de maneira natural. Nós vemos cães adoecerem porque estão em casas que a energia está muito ruim. E ele acaba somatizando aquilo que está no ambiente. Nós vemos, né, que muitas vezes os médicos e psicólogos e psicoterapeutas já entenderam que os cães, os cavalos, né, têm a capacidade de drenar energias, de qualidade inferior para ajudar, né, as pessoas que eles querem curar. Então, a ecoterapia, né, a equinoterapia, e coisas do gênero são hoje bastante conhecidas, né? E tendo eles uma vibração mais terra-terra, também isso ajuda a drenar, né, estas energias de qualidade inferior. Mas vejamos bem aqui que experiências foram feitas nas quais transferiu-se a doença de uma pessoa para outra, nas quais convenceu-se uma pessoa de que ela estava doente. E depois deu um trabalho danado para desfazer, porque a pessoa realmente incorporou a ideia de que estava doente, sob hipnose. Agora, uma pessoa pode fazer isso por auto-hipnose. Você pode convencer-se que está com uma doença. E isso também explica o efeito de muitas ações de feiticeiros, de magos, né, de obsessores. Porque desde que nós somos mentalmente convencidos de algo e aquilo começa a se moldar no nosso campo energético, que falamos anteriormente, mas ao invés de expandir-se, age sobre nós. Porque eu sou o objeto visado por mim mesmo, né? Eu creio em algo sobre mim mesmo. Não estou irradiando aquilo para os outros, mas para mim. Então, o meu pensamento molda essa energia e ao invés de emiti-la para fora, eu emito para mim, para o meu corpo. Então, isto explica uma multidão de fenômenos, né? E nós estamos dando isso aqui gratuitamente, porque recebemos gratuitamente. E porque isto é para o benefício da humanidade todinha. Não criticamos aqueles que queiram usar isto, né, como terapeutas ou, né, fazer dinheiro com isto. Mas o conhecimento espírita está aí disponível. Temos quanto, talvez, né, estudando aqui conosco? Uma meia dúzia, talvez, de pessoas. Não importa, né? Aqueles que chegarem até aqui terão acesso a esse conhecimento, né? Que façam bom uso, que sejam nobres, que lembrem-se, né, que Allan Kardec e os espíritos superiores, Chico Xavier, nos solicitam, né, oferecermos à humanidade estes recursos preciosos.
para o bem de todos nós, para a evolução de todos nós. Então, meus amigos, aqui nós chegamos a um ponto, né, fica como reflexão para todos nós, né, estamos caminhando para o final. Há uma ressonância entre perispírito, né, e podemos aqui chamar perispírito, né, esse campo energético também em volta de nós, que é produzido também pelo perispírito, né? Corpo, perispírito produzem esta aura em torno de nós, este campo energético. Mas há uma ressonância. A ressonância é quando você transfere uma vibração, né? Você tem, por exemplo, quando você tem dois balanços, né? Eles estão, por exemplo, presos por uma vara, né? Não algo muito sólido, uma vara. Você começa a chacoalhar um desses balanços, né? Ele começa a comunicar a vara, né? A sua vibração, e daí a pouco outro balanço começa também a balançar. E entra em ressonância, ele começa a vibrar, né? Com a mesma frequência. Então você tem a ressonância perispírito-corpo, né? Ou campo energético-corpo. O duplo é a sede de todos os pontos sensíveis do indivíduo, e toda ação exercida sobre o duplo repercute no corpo físico. Vejamos bem isso. Assim, em diversas ocasiões e com diferentes indivíduos, pude constatar que, aqui é Albert de Rochas, se o sujeito pressionava a extremidade de um dedo do seu duplo contra a ponta de um alfinete, não apenas ele sentia a picada, como também o estigma surgia quase instantaneamente no dedo correspondente do corpo físico. Isto aqui, meus amigos, é muito sério. Primeiro vamos analisar as condições nas quais isso era feito. Você coloca um indivíduo em hipnose profunda. Você diz a este indivíduo: desloque-se, né? Vá até a sala da casa do fulano A que está aqui. O médium sabe onde ele mora, tudo mais. O pesquisador deixou ali um anteparo com uma agulha exposta, né? Ele diz: descreva o ambiente. Aí o médium sonambulizado, em desprendimento, né, afastado do corpo, ele viajou até a casa. Ele descreve o ambiente. E o pesquisador diz, né, está perfeito, é exatamente assim que está o ambiente, porque eu o deixei dessa forma. Ele mudou as coisas de lugar, ele colocou as coisas numa ordem que aquele médium não conhece. Vamos supor que o médium visitou a casa dele um dia e viu a ordem dos livros, viu como estavam as coisas. Ele tira essa ordem e quando o médium chega exteriorizado lá, ele descreve o que está vendo e descreve algo que não estava, como estava quando ele foi lá. Então aí o pesquisador sabe que está diante de um fenômeno real. Muitas vezes ele pedia para alguém fazer essa desordem, né, essa rearrumação, por exemplo. Então, eu estou dando um exemplo aqui para mostrar que não tem como esse fenômeno ser sugestão mental, né? E aí o que acontecia? Ele dizia: você está vendo o alfinete que está ali sobre a mesinha, né? Vá lá e pique seu dedo ali. Então, quais são as dimensões do que está acontecendo aqui? Bom, aqui nós temos o fenômeno de ressonância, aqui nós temos um médium que aceita, né, que essa ressonância esteja no seu grau máximo. Porque há essa ressonância o tempo todo, mas em nós ela é praticamente imperceptível, porque nós quase sempre temos o corpo influenciando o perispírito. E aqui nós permitimos, num estado de sonambulismo profundo, que o inverso se produza. Então, eu tenho, por exemplo, um aluno, né? Eu tive um aluno que é classificado aqui no Canadá como tendo problemas de psíquicos. Na verdade, eu detectei que é um médium, né? E um dia ele veio com marcas no corpo que ele me disse: César, eu não fiz isto, né? Tinha um vergão assim como um queimado na pele. Ele disse: eu não me queimei,
né? Eu entrei para tomar banho e eu senti dor ali, eu fui olhar, tinha essa marca, né? E ele falou, isso pode ser espiritual? E eu disse, absolutamente. Se você não se lembra se fez isso, se você não tem nenhuma indicação que você mesmo fez, e ele vive experiências de ordem psíquica. Então, este é um caso de pessoas que de repente apresentam coceiras, doenças que aparecem e desaparecem. Tudo isso pode vir de vivências perispirituais que nós tivemos, de contato com energias deletérias com as quais nós entramos em contato. Por isso, evangelizar-se é a solução. Evangelizar-se é a solução. Né? Mas vamos tentar aqui entender o fenômeno, né? Podemos ter um fenômeno de autossugestão? Podemos, mas essa autossugestão mostra que uma ação feita sobre o duplo dessa pessoa, o perispírito, criou a marca no dedo físico, porque tínhamos ali um grau de ressonância muito grande entre os dois eventos. Nem tudo que acontece no nosso corpo vai se registrar perfeitamente no nosso perispírito. Nem tudo que acontece no nosso perispírito vai se transferir imediatamente para o nosso corpo. Leva tempo, muitas vezes, para que uma autossugestão de doença passe do psíquico para o físico. Graças a Deus, né? Porque senão nós viveríamos um estado de miséria. Então, o nosso corpo, ele é pesado, né? Para que a força mental consiga atingir uma frequência que movimente a tessitura energética e que esta consiga fazer vibrar, né, a estrutura física de acordo com esse estado doentio ou positivo, né, porque isso explica também as curas psíquicas, os efeitos placebo e nocebo, está tudo aí, né, o segredo do entendimento dessas coisas está tudo aí. Então, é maravilhoso isso tudo, né? Nós ainda não temos uma habilidade para usar todos esses recursos. Nós precisamos desenvolver a vontade, mas há pessoas que desenvolvem essas capacidades e as aplicam para o mal. Então, para que serve? Por isto, saber tudo isso só tem sentido se nos evangelizarmos. Porque aí nós não usaremos isto ahm, como uma âncora para nos aprisionar ao mal, mas como uma escada para nos levar ao alto. Pensemos bem, meus irmãos, com muito cuidado, né? Tomemos muito cuidado com tudo isso, né? Não pense que saber essas coisas te imuniza do fato de que, se nós a aplicarmos incorretamente, nós estaremos caminhando para situações de kármicas muito difíceis. É maravilhoso ter este conhecimento, é maravilhoso saber tudo isto, né? Usemos este conhecimento de maneira adequada. Por isso, a recomendação de evangelizarmos-nos é essencial, porque nós passaremos a usar este conhecimento, saber que essas influências existem. Se alguém quer nos fazer mal e pega algo nosso, né, nós sentimos a energia que vem, nós dizemos, eu vou vibrar uma energia positiva para essa pessoa, para que ela sinta o bem e o amor, né, para que ela seja demovida desta intenção, para que ela, se eu a machuquei e a feri, me perdoe, senão que eu me imunize, né, fique imunizado desta influência, porque o bem sobrepõe-se ao mal sempre. Uma frequência, né, a frequência do bem e do amor, porque Jesus nos recomendou o amor, né, porque é a vibração mais potente do universo, é a vibração de Deus, né? Então nós a teremos num grau muito inferior ao de Deus, mas é a vibração do universo, né? Vibrar com perdão, com amor, com a caridade nos faz vibrar na frequência divina. Então, nós, meus amigos, entendemos perfeitamente a ciência espírita descrita desde esses tempos, né, de Rorschach, Kardec, Bozano e todos os outros, até as obras extraordinárias de André Luiz, nos justificam plenamente o porquê,
de nos evangelizarmos, de crescermos espiritualmente, de libertarmos nossas almas do mal, né? De que adiantam pessoas que têm esse conhecimento extraordinário e utilizam empiricamente, né? Às vezes nem têm a teoria, mas empiricamente sabem que essas coisas funcionam e as utilizam para o mal, poderiam utilizar para o bem. Nós podemos magnetizar uma pessoa à distância, nós podemos dar um objeto a ela e utilizar este objeto como uma fonte de boas vibrações para essa pessoa. Nós podemos eh, compreender o funcionamento, né, do pensamento, das energias, da aura, da expansão dos nossos fluidos em direção a coisas e pessoas, entendendo que ao estabelecer esse rapport, nós também autorizamos a ação sobre nós. Então, quem faz o mal está se submetendo ao mal, será vítima dele, inevitavelmente. E quem faz o bem, expande o bem, vibra o bem, está estabelecendo conexões com o que há de mais belo e superior ao universo, submetendo-se a este poder que é amor, né? Que é benevolência. Então, queridos irmãos, que nós possamos refletir com muito cuidado, né? Com muito carinho em tudo isso. E faremos então, né, as nossas considerações finais, lembrando que este conhecimento precisa de evangelho. E a compreensão do evangelho fica muito melhor quando temos estas chaves dadas pela doutrina espírita. Que Jesus nos abençoe, nos ampare, que nós possamos continuar estudando, aprendendo e crescendo juntos. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro.